Ah, agora foi. Foi? Áudio indo? Alô? Pronto. Onde é que a gente parava mesmo? Onde é que a gente estava? O que foi a última coisa que apareceu para vocês aí? Ah, sim, tá. Então, como eu estava dizendo, é mais o critério de distinção entre as escolhas é que é fundamental, e que a ordem é que é um critério de distinção, né? Mas não é o único. Feito? Então isso é dada uma importância sobrecarregada para a palavra ordem, e muitas vezes não é por aí, certo? Muitas vezes não é a ordem que importa, e mesmo assim tem distinção. Então é isso que vocês têm que fazer quando forem ler um exercício de combinatório. Vocês têm que ler o problema, ler o exercício e distinguir bonitinho se tem distinção entre o que tu está escolhendo ou não, certo? Tu vai escolher esses elementos para quê? Certo? E aí que tu vai analisar. A ordem é um só dos critérios, feito? Então, o que a gente vai aprender agora é como que a gente conta sequências. Porque se a gente aprende a contar sequências, a gente consegue fazer bem fácil a contagem de conjuntos, correto? Então, a contagem de sequências aqui, ela tem um princípio bem importante de entender, certo? E essa lógica aqui, ela é crucial para o resto da aula. Então, eu preciso que a internet não trave. Vamos fazer... Não, nem foi a internet que travou, né? Foi esse problema do servidor deles, né? Então, aqui o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, certo? Essa lógica aqui, esse resultado que eu vou mostrar para vocês, ele é a essência da combinatória. Não se faz nada em combinatória sem entender isso, correto? Aí, no material de vocês, no livro, ele tem a linguagem mais formal do princípio, né? Afinal, o livro ele se presta como livro didático, então eu não podia escrever de qualquer jeito. O que eu vou escrever para vocês agora aqui, é uma versão mais simplificada desse princípio. E ele é bem fácil de entender. Digamos que eu tenho aqui uma decisão A. Feito? Eu vou decidir algo, e para isso eu tenho X opções. Digamos que eu tenha uma decisão B, e para isso eu tenho Y opções. Feito? Basicamente essa é a lógica. É isso que está acontecendo. E aí pode ter decisão C, pode ter decisão D, quantas decisões tu quiser, isso vai ser inalterado. Agora, se eu quiser decidir entre A e B, o número total de possibilidades que eu tenho é dado pelo produto de X por Y. Feito? Tá, da onde que vem a ideia da multiplicação, de tu multiplicar esses dois caras? Vem do fato da gente poder ramificar, que nem aquela ideia das arvorezinhas que a gente fez na corrida ali agora há pouco. Bom, tu tem então uma escolha que a ramifica em tantas opções, que ramifica em tantas opções e assim por diante. Se lembra do problema do pódio? Eu tinha quatro possíveis primeiros que abrem em 3 possíveis segundos, que abrem em 2 possíveis terceiros e assim por diante. Feito? Então, sendo que eu tenho essa continuidade, eu vou multiplicar as opções. Se eu quero decidir entre A ou B, um dos dois, aí eu vou ter X mais Y opções. Não limita a decorar o que é o ou com mais e o e com vezes, certo? Tu tem que entender aqui assim, que esse e aqui, ele é usado quando eu tenho uma ideia de continuidade.
Feito? Então, ele é em português uma conjunção aditiva e a gente usa ele para quando a gente quer dar uma ideia de continuidade no processo, né, de sequência, correto? Então, aí vocês acordaram e aí depois foram escovar os dentes e aí foram para aula e aí fizeram isso e aí aquilo e aí tal coisa. Então, sempre que eu tenho essa ideia do processo em transição, a gente usa o e aí a gente vai multiplicando, né? Que vai a ideia da ampliação dos casos. Agora o ou é mais na linha da separação, né? Eu tenho uma coisa ou outra. Elas não vão cruzar uma com a outra de modo a ampliar as possibilidades, né? Por isso que a gente vai somar, certo? Mas na maioria dos casos é quando for e vezes, quando for ou é mais. Só que não é só isso, né? Tu tem que entender por que tu está multiplicando, né? Que aí faz sentido. Porque eu posso pegar e escrever, vocês sabem mais português que eu, vocês podem escrever um texto utilizando o e dando um sentido de separação, certo? Então essa aqui vai ser a estrutura crucial que a gente vai ter para resolver o problema. E aí a nossa estratégia de resolução, o que a gente vai utilizar aqui com mais frequência é mais ou menos assim, deixa eu ver qual que vai. Vamos ver esse exercício aqui, que é o exercício 1 da aula. Dos 6 funcionários de um colégio, um deles deve ser escolhido por dia para realizar o hasteamento da bandeira durante os 5 dias da Semana da Pátria. Se ninguém pode participar em dias consecutivos, de quantos modos é possível organizar a escala? Tá? Então, tu tem que ler um exercício, tu tem que conseguir pegar um problema desses de combinatória e entender assim, todo exercício de combinatória tu precisa identificar quantas decisões a gente está tomando. Tu tem que saber identificar quantas opções eu tenho. Feito? Então, tu vai ler um problema de combinatória com esses dois dados atrás desses dois dados. Quantas decisões eu tenho que ter, quantas opções eu tenho para fazer isso. Correto? São essas duas coisas que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque a partir daqui, a estratégia de resolução vai ser mais ou menos essa daqui. Tu vai fazer algumas casinhas. Aqui, 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 aqui. Sei lá. Quantas casinhas eu faço? O número de casinhas é exatamente o número de decisões. Então isso é uma estratégia de resolução de problema. Para cada decisão eu vou botar um espacinho. Agora, sempre vou multiplicar esses caras, né? Porque a gente vai ver, tá dando uma ideia de sucessão aqui, né? Uma decisão leva para outra, leva para outra, leva para outra. Agora, o número que a gente vai colocar em cada casinha aqui, é exatamente o número de opções que eu tenho para cada decisão, que foi aquilo que a gente tratou agora no princípio da contagem. Feito? Então, tem que saber fazer isso, que aí tu consegue fazer, por exemplo, com isso que eu estou te mostrando aqui, tu consegue fazer qualquer exercício de arranjo, qualquer exercício de permutação e assim por diante. Feito? Só com essa ideia, né? Só com essa ideia de vai multiplicando. Bom, dos 6 funcionários de um colégio, um deles deve ser escolhido por dia para realizar o hasteamento durante 5 dias. Então, eu tenho aqui 5 escolhas para fazer. Perfeito? Então, uma para cada dia da semana. Eu tenho aqui o cara que vai assim, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Correto? Bom, as opções que eu tenho. Para o primeiro, eu tenho 6 caras para escolher. Então eu posso ter aqui 6 deles. Agora, uma dica legal é tu sempre escrevendo o que é proibido. Ninguém pode participar em dias consecutivos. Então esse cara aqui, ele tem que ser diferente do cara da segunda. Certo? Se ele tem que ser diferente do cara da segunda,
sobram 5 opções. Eram 6, sobram 5. Bom, na quarta tem que ser diferente do cara de terça. Isso evita com que tu saia botando, por exemplo, 4 ali, né? 4, 3, 2, 1, não é isso que vai fazer, né? Isso vai ficar aqui, então, ó, eu tinha 6 opções, uma proibida, sobram 5. E assim por diante, ó. Aqui tem que ser diferente do cara de quarta, vão sobrar 5. Aqui tem que ser diferente do cara de quinta, vão sobrar 5. E aí tu multiplica esses números, né? Isso aí vai dar, só vocês multiplicarem depois. Eu vou pegar a calculadora que também não me custa nada. Porque não pode ser diferente do cara de segunda e terça na quarta. Olha a última frase. Dá uma lida na última frase do enunciado, enquanto eu faço a conta aqui. $3.750. A única restrição, ó, que é feita é para os dias consecutivos, né? Feito. Ele não está exigindo, por exemplo, que um funcionário participe mais de uma vez. É isso que é o difícil de combinatória. A gente está acostumado a fazer algumas coisas e aí vai fazendo por analogia, né? Ah, o outro exercício era desse jeito, então eu vou fazer esse desse jeito também, e aí não dá certo. Correto? A gente está muito acostumado com funcionários distintos, né? Seria até um exercício mais justo. Ah, sabendo que os funcionários devem ser distintos, quem estende um dia não pode hastear no outro, em outro dia. Nesse caso, eu só exigi que fossem dias consecutivos, né? Por isso que tem que ler atento o problema, né? A gente tem muita referência e aí acaba se passando. Certo? Por isso vale a pena escrever esses carinhas também. Bom, outro clássico que a gente tem aqui é probleminhas com números. Vocês sabem a diferença entre números e algarismos, né? Eu espero. Um número é formado por algarismos, tá? Então, sei lá, 25 é formado pelo algarismo 2 e pelo algarismo 5. Então, no total aqui, ó, eu tenho 10 opções de escolha, né? 10 opções de caras aqui para considerar, que são o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São esses caras que eu posso formar. Esses números aqui vai fazer lá. Agora, esse tipo de exercício aqui, ó, ele tem uma estratégia que é bastante recorrente. Pelo menos uma vez. Ele não está exigindo algo específico, né? Ele não está pegando e vendo, tem que ser 4 vezes, tem que ser 3 vezes, tem que ser 2, tem que ser 1. Não, ele está pedindo que apareça pelo menos uma vez. Esse tipo de problema vale a pena a gente fazer da seguinte maneira. Calcula o total de casos, ó. O total de possibilidades que existem, sem necessariamente a gente considerar o exercício. Quantos números de 4 algarismos existem? Então, são 4 algarismos, são 4 decisões. Para o primeiro, eu tenho 9 possibilidades. Por quê? Porque o primeiro não pode ser 0. Isso é um clássico, né? Então, o 0 pode ser utilizado em qualquer momento, menos no primeiro algarismo. E os outros caras, ó, esses outros caras aqui, ó, não tem nada associados para ele, né? Então, ó, eles são livres. Ou seja, eu tenho 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, vai dar um total aqui de 9.000 algarismos. Só que, por que eu estou fazendo isso? Ó, o cara pensa, em quantos números de 4 algarismos o 5 aparece pelo menos uma vez? Porque ele pode repetir, Matheus. Tu pode ter distintos, né? Ele não fala em algarismos distintos. Então tu pode, por exemplo, botar 7777 e assim por diante, né? Qualquer um dos 10.
e o zero pode aparecer. E o zero pode voltar, por exemplo, 7.043. Feito? Bom, só que por que a gente está fazendo isso? Porque esse tipo de exercício ele é legal fazer pelo caso contrário. Bom, o que não interessa? O que é o caso que não serve para o problema aqui? Ó? O caso que não serve é nenhuma vez o algarismo 5. Só que, por que é mais fácil fazer isso do que fazer o problema que ele estava pedindo? Porque não servir nenhum 5 é um caso só. Pelo menos uma vez os 5 são vários. Então, ó, olha só o que a gente vai pegar aqui assim. Ó. Eu ainda assim vou ter 4 decisões. Só que as restrições que eu vou ter, elas são um pouquinho mais sérias, né? Porque o primeiro não pode ser o 0 e também não pode ser o 5. O segundo não pode ser 5, o terceiro não pode ser 5 e o quarto não pode ser 5. Então o problema vai ficar aqui, ó, 8 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Isso vai dar pra gente 729 vezes 8, 5.832. Tá, só que se eu sei os casos que servem, que eu tenho interesse, o total, e eu sei os que não me servem, os que eu tô querendo é um menos o outro. Então, ó, se eu faço 9.000 menos 5.832, isso vai dar aqui os casos que a gente está querendo. Essa estratégia de resolução, ela serve para a maioria dos exercícios que falam em pelo menos, no máximo, no mínimo, até, não mais que, não menos de, não aconteça e assim por diante. Feito? Vou só pegar uma água lá e já venho. Vamos lá então. Um outro tipo de exercício para a gente trabalhar. Vamos voltar a câmera aqui. 2 limites. Isso, a aula depois fica gravada, tá? Então, se por acaso estava copiando alguma coisa, mudou a tela bem na hora, não te atucana, né? Depois tu vê de novo e tal. Acessa na parte que tu quer e aí tu vai ver que não tem drama. Bom, esse aqui é outro tipo de problema que a gente vai fazer com uma certa frequência. 3 irmãos pertencem a um grupo de alunos, de 5 alunos que se posicionarão em fila indiana. Quantas possíveis filas apresentam os irmãos juntos em ordem cronológica crescente? Tá, a ideia é a seguinte. Ó. Se eu tenho aqui assim, ó, o irmão 1, o irmão 2, o irmão 3, aí o cara A e o cara C. Então tem essas 5 pessoas aí para considerar. Feito? Num primeiro momento eu tenho 5 opções de escolha para formar a fila. Só que, como eu quero os irmãos juntos numa ordem específica, eu posso contar aqui, ó, esse grupo de irmãos, ó, como um elemento. Isso aqui acaba contando, ó, como uma única opção de escolha, né? Porque aí, ó, eu estou garantindo que eles estão sempre juntos. Feito? Olha só, se eu pegar e colocar assim, ó, bloco de irmãos A, C, é uma possibilidade. Outra possibilidade é A, bloco de irmãos C. E assim por diante. Só que o que está acontecendo aqui, ó?
se eu pego, se eu tenho isso, ó, eu estou garantindo que os irmãos estão sempre juntos, né? Correto? Então, ó, esse problema, na verdade, ele é tecnicamente um problema com 3 opções de escolha, né? Para escolher, que é o bloco de irmãos, o A e o C. Então, como é que a gente resolve isso? Fácil, né? Eu pego aqui 3 para o primeiro, 2, 1, 6. Ah, fácil, fazemos justiça então ao professor do colégio, né? Que bom, menos mal, já fica um pouco mais aliviado, certo? Então aí eu tenho 6 possibilidades de caso. Agora, no caso B, ele é um pouquinho mais sutil, ó, porque eu estou dizendo assim, ó, quantas possíveis filas apresentam os irmãos juntos? Bom, o que a gente tem aqui? Qual é a diferença? Ó? Aqui, ó, essa ordem dos irmãos aqui, ó, essa ordem aqui, ela é fixa, né? Ele pediu em ordem cronológica crescente. Então é o B1, B2 e B3. Esses ali, eles têm que estar nessa posição do mais novo, mais velho. Quando ele só pede junto, eu posso dizer assim, ó, existem várias maneiras de agrupar os irmãos, né? Então eles não vão precisar ficar na ordem crescente de idade. Eles podem ficar em, sei lá, em ordem alfabética, eles podem ficar de ordem aleatória, pode ficar do jeito que for. Então eu preciso ver aqui assim, ó, de quantos modos, ó, que eu posso pegar esse grupo aqui, quais são as alterações de posições entre esses amigos aqui, entre esses irmãos, que vai nos dar um novo grupo de irmãos. Só que é fácil, né? Olha só como é tranquilo. Eles são os 3 irmãos. Então, para o primeiro lugar do grupo, eu posso ter 3 opções. Aí depois 2, aí depois 1. 6. Então, qual vai ser a resposta do problema? A resposta do exercício B é 6 multiplicado por 6, 36. Então, ó, por que 6 vezes 6? Esse primeiro 6 aqui é as trocas das opções, as trocas na fila, certo? Depois que eu peguei o grupo de irmãos, juntei, eu consigo fazer 6 filas diferentes. E esse segundo 6 aqui, ó, são as trocas internas. Porque pensa bem, ó, definir o grupo A, bloco de irmãos C. Essa é a fila. Se o bloco de irmãos trocar entre si, vai ser uma fila diferente, certo? Tu vai ter lá uma outra fila. Por isso que eu tenho que então multiplicar esses 2 caras. Correto? Basicamente essa é a essência do... Vamos desenhar então. Deixa eu pegar aqui, abrir uma tela nova aqui. Nova. Assim, ó. A gente calculou aqui assim, ó. A resposta do A foi 6, certo? Então, quais são os 6 da resposta do A? Pode ser A, C e o bloco. Pode ser C, A e o bloco. Pode ser A, o bloco C. Pode ser C, o bloco A. E que mais? Pode ser A. Não, o bloco agora em primeiro, né? Aqui. Então pode ser então o bloco AC e pode ser o bloco CA. Isso aqui é a resposta do A. Correto? Tranquilo, né? Porque eu tenho 3 elementos. Aliás, tu não entendeu o A ou o B, Luana? O B. Tá. Então, essa é a resposta do A. Feito. Que eu tenho ali, ó. A, C
e o bloco. Agora, esse bloco aqui assim, ó, essa fila aqui, ó, ela vai poder gerar, ó, outras 6 filas. Já vou te mostrar quais são elas, ó. Aqui e daqui. Quais são essas filas, ó? AC, B1, B2, B3, AC, B1, B3, B2, AC, B2, B1, B3, AC, B2, B3, B1, AC, B3, B2 e B1 e AC, B3, B1, B2. Então, o exercício B, ele vai ter 6 vezes mais possibilidade, né? Porque todos esses aqui vão ramificar em 6 casinhos também, ó. Porque aí eu permito que os irmãos troquem entre si, né? E aí, a partir desse momento, ó, lembra que no primeiro ele pedia em ordem cronológica crescente, que é essa aqui, ó. B1, B2, B3. Esses outros caras aqui, ó, eles ainda têm os irmãos juntos, só que não necessariamente na ordem que ele estava antes, né? Então ele pode pegar aqui, ó, em cada grupinho desses, ó, eles podem trocar de posições entre si. Então, qual é a essência do problema? A essência do problema é tu primeiro posiciona os irmãos juntos em algum lugar e aí depois tu alterna as posições deles. Então, ó, ela faz com que as filas sejam diferentes, ó. E se pedisse com as idades dele, não, aí não. Aí seria só a questão A, né? Porque ele definiu uma ordem específica, né? A diferença da A para B é que a ordem da A é fixa, né? Não é uma escolha. Tu não está decidindo isso também. Isso ajuda a entender, ó. Olha, na A ele está pedindo os irmãos juntos em ordem crescente. Então a decisão ordem dos irmãos já foi feita, certo? Na B ele pede irmãos juntos. Então o que eu tenho que decidir? Eu tenho que decidir quais são as possíveis filas que tem os irmãos juntos e a ordem dos irmãos na própria fila, né? Entre si, trocando de posição, que vai dando uma fila diferente aí para cada novo deles. Certo? Que a gente vai conseguindo fazer a partir da lógica, ó. Então, ó, aqui, ó, por que essa fila aqui é diferente dessa? Ó? É diferente dessa porque o B3 trocou com o B2. Essa é a diferença. Só que isso aqui no A, ó, era proibido no A, né? Então, ó, essa troca entre os dois, ela não podia ser feita, né? Daí, ó, a partir disso, ó, tem um conceito que é super importante entender e saber aplicar, que é o conceito de fatorial. Que é assim, ó. N fatorial. Tá? N fatorial tem uma definição que eu já vou dar. Vou explicar para ti com exemplos o que é 4 fatorial. 4 fatorial é a multiplicação de 4 por 3 por 2 por 1. 7 fatorial é a multiplicação de 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. E assim por diante. Perfeito? Então, calcular um fatorial é bem fácil, apesar de ser um número bem grande. O que é importante é que tu entenda o que é um fatorial. Isso está escrito no teu material aí, ó, em negrito, e eu sugiro que tu sublinhe. O que vem a ser N fatorial? Ó? N fatorial é o número de sequências, certo? Com N elementos distintos. Então, ó, isso vai te ajudar bastante a ter uma certa agilidade. Tu vai pegar lá, por exemplo, eu quero fazer uma fila com 4 pessoas.
Então tu vai formar uma sequência com 4 elementos, 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E assim tá. Então, ó, fácil de aplicar. E isso é importante para que a gente consiga calcular aí algumas coisas aqui, ó. Perfeito? Então, ó, tu tem que associar com isso. Quantas palavras eu posso escrever com as letras da palavra, sei lá, nabo? São 4 letras que tu vai formar uma sequência, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha como é fácil de aplicar esse conceito a partir dessa definição aí, ó. Temos aqui, ó, uma estante conta com 4 livros de matemática, 3 livros de física, 5 de química, todos distintos. De quantos modos é possível alinhá-los, mantendo juntos os livros de mesma disciplina? Bom, mesma lógica. Se ele quer manter junto, eu posso pensar num primeiro momento em blocos. Eu tenho aqui o bloco de livro da matemática, aí depois o bloco de livro da física e o bloco de livros de química. Certo? Então, no primeiro momento, essa estrutura aí ela é simples, né? Ela é a mesma do problema passado. Aí, ó, olha como o conceito de fatorial ele nos ajuda. Ó. Eu tenho aqui, ó, 3 opções. Eu vou fazer uma sequência com esses 3 carinhas aqui. Ou seja, 3 fatorial. Certo? Se eu vou embaralhar esses livros, eu tenho 3 caixas de livros para embaralhar, eu posso fazer isso de 3 fatorial jeitos. Só que agora, ó, a mesma coisa dos irmãos, ó. Depois que eu definir uma ordem... Ah, não, velho... Ai, hoje é o dia, né? Foi agora? Voltou? Agora quem caiu foi a minha conexão da internet. Deu? Mas estão boicotando nossa aula hoje aí, hein? Isso aqui até deu uma melhorada nos últimos tempos aí, a conexão da net. Mas, Luana, viva aí! Viva! Que bom! Tá, então, como eu tava dizendo, tá, mas agora foi problema local aqui em casa, né? Caiu a minha conexão. Bom, mas aí a gente então tem 3 opções, que é aqueles livros, né? Então isso é legal associar. Eu vou embaralhar 3 elementos, então eu tenho 3 fatorial maneiras de fazer isso tranquilo. Bom, só que o que eu posso fazer ainda, ó? Exatamente a mesma coisa dos irmãos, ó. Eu posso pegar aqui assim, ó, e trocar os caras da matemática entre si. E cada troquinha aqui que eu faço altera a sequência dos livros. Aqui na física também, eu posso ficar embaralhando aqui esses livros à vontade. Na química também.
Então, o que eu tenho que fazer ainda no problema? Se cada troca dentro dos livros de matemática troca o resultado final, eu posso ainda multiplicar aqui, por 4 fatorial, por 3 fatorial e por 5 fatorial. Agora, da onde vem esses números aqui, Esses aqui, são as trocas internas de cada matéria, né? Então, eu vou fazendo ali. Eu embaralho os livros de matemática, aumenta 4 fatorial vezes a conta. Deixa eu fazer aqui assim. Eu posso embaralhar 4 fatorial vezes as contas. Eu posso embaralhar os de física, aí vai aumentar 3 fatorial. E eu posso embaralhar os de química, e aí vai ficar lá. Então, esse 3 fatorial aqui é a troca dos livros, né? É a troca dos blocos. Quando os blocos trocam de lugar entre si, eu tenho 3 fatorial. Quando eu troco dentro de cada matéria, eu tenho 4 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. E aí dá para achar essa resposta assim, né? Não vamos fazer essas contas aí. Fica um número bem grandinho para fazer. Feito? Então, essa é a lógica principal de contar sequências. Vocês vão ver quando vocês forem praticar os exercícios. Não, Matheus. Botariam, mas botariam que nem eu botei assim, Ficaria, então, ela ficaria assim, 3 fatorial vezes 19 fatorial vezes 10 fatorial vezes 12 fatorial, se fosse 19 livros de matemática, 10 de quanto? De física e 12 de química, né? Depois fica gravada a aula e não aparece o chat. Então essa é a resposta para se fossem 42 mil livros de cada matéria. Não teria que calcular não. Só para ter uma ideia, são números muito grandes, né? Então ficaria sinalizado desse jeito. Eu até acho que ficaria sinalizado, aquele que eu botei ali já ficaria sinalizado desse jeito. Só que é importante saber que tu não pode sair multiplicando, né? Isso é bem importante eu destacar. 2 fatorial dividido... Desculpa, que dividido aqui? 2 fatorial multiplicado por 3 fatorial não é 6 fatorial, né? Então isso aí tem que saber bem sabidinho. Sim, isso sim, mas aí quando está dividindo, né? Quando está dividindo por fatorial, a gente faz isso. Mas quando está multiplicando os fatoriais, não tem. Não, Ana, calcula, né? É que tu vai fazer tanto exercício disso que vai chegar uma hora que infelizmente tu vai decorar. Mas 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3. Não tem muito drama. Até porque muito a gente só escreve, né? A gente escreve lá e faz uma conta e abre ele, na verdade, né? Você vai ver quando a gente for fazer o exemplo de conjuntos, que vai ser bem importante a ideia do fatorial. Correto? Podemos passar para conjuntos? Tem mais alguma pergunta? Uma dúvida? Esse esquema de aula pela internet, quando tudo funciona, é legal, né? Quando a conexão tá bem, quando o servidor não dá pau, aí é legal de trabalhar. Bom, a contagem de conjuntos é bem mais fácil. Bem mais fácil de armar. Tá? Os exercícios são mais fáceis. A lógica é a mesma. Então tu só tem a ganhar para trabalhar com conjuntos. Olha o que a gente tem aqui. Diz assim: quantas sequências de 3 letras distintas formamos utilizando A, B, C e D? Certo? Esse a gente já fez, né? O primeiro pode ser A, B, C ou D, são 4. O segundo não pode ser o primeiro, são 3. O terceiro não pode ser nem o primeiro nem o segundo, são 2. 4 vezes 3 vezes 2, 24. Aí, eu já escrevi
os conjuntos todos ali. Perfeito? Já botei lá, já está a figurinha bonitinha com quais são essas possíveis sequências que a gente está contando. Agora, quando eu faço a pergunta quantos conjuntos de 3 letras distintas formamos, a pergunta muda de figura. Certo? Por quê? Num primeiro momento, eu posso olhar aqui assim. Ó. Eu tenho o conjunto ABC. Com certeza, esse aqui é um dos conjuntos. Certo? O que é importante tu enxergar aqui assim? Ó? É importante tu visualizar que um conjunto gera pra gente 6 sequências. Feito? Quais são elas? Ó? Elas estão aqui. Ó. Deixa eu destacar aqui, deixar o chat. Eu tenho aqui assim. Ó. Feito? Então, isso que eu estou destacando aqui, ó, são as 6 sequências que a gente tem geradas pelo conjunto ABC. Então, ó, é crucial que entenda isso. Ó. Um único conjunto dá origem a 6 sequências diferentes. Só que isso é prerrogativa do conjunto ABC? Será? Por exemplo, se eu for considerar o conjunto ABD, será que vai nos dar 6 sequências também? Vamos catar elas aqui, ó. Eu tenho ADB, tá aqui, e tenho ADB aqui, ó, as mesmas 6. Então, ó, esse único conjunto aqui, ele vai nos dar margem para 6 sequências. Agora, por que eu tenho 6 sequências a partir do conjunto? A prerrogativa que nos serve para trabalhar, para saber que são 6 sequências, é bem fácil. Ó. Eu tenho quantos elementos aqui assim? Ó? Eu tenho 3 opções de caras para formar sequências. Se eu tenho 3 opções, eu tenho 3 fatorial sequências. Certo? Que é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, eu posso dizer aqui assim, ó. Eu posso dizer o seguinte, deixa eu tirar a minha cara da tela. Eu posso dizer que cada conjunto nesse problema gera 6 sequências, independente das letras que a gente tem. Certo? Então, se é o conjunto ABC, se é o conjunto ABD, se é o conjunto BCD e tal, 6 sequências. Por quê? Porque são 3 elementos, 3 fatorial sequências. Só que eu tenho 24 sequências ao todo. Certo? Como é que eu posso utilizar esses dois números a nosso favor? Se eu sei que eu consigo 24 sequências e eu sei que cada conjunto me deu 6, para eu saber o número de conjuntos, basta eu dividir 24 por 6. Vai nos dar 4. Feito? Olha ali no desenhozinho das sequências, ó. Vamos achar os 4 conjuntos aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui. E por fim, esse cara aqui. Feito? Então, ó, são os 4 conjuntos que a gente tem a partir das 24 sequências. Qual vai ser a nossa estratégia de resolução a partir de agora, então? Se eu quero calcular o número de conjuntos, e aí tu tem que lembrar o que é um conjunto, né? Tá lembrado? O conjunto é um agrupamento onde só importa quem tu escolheu, né?
as escolhas não são distintas entre si. A gente vai fazer 2 exemplinhos agora, tu vai ver como fica fácil. Correto? Então, ó, qual é que vai ser a nossa estratégia de resolução desses problemas? Isso, o que eu chamo de conjunto, é também chamado de combinação. Feito? Então, não precisa ficar decorando nada, associando. Então, a gente vai contar sequências. A gente vai começar sempre contando o número de sequências que a gente tem. Que é fácil. Correto? Que é barbadinho. Deixa eu botar a câmera aqui para enfatizar. Então, a gente vai sempre contar ali. Quantas sequências existem? Tanto, vezes tanto, vezes tanto, vezes tanto, vezes tanto. Isso é fácil. Perfeito? Aí, ó, a gente vai ver quantas escolhas eu estou fazendo. Já vai entender. E aí a gente vai dividir por esse número. Quantas sequências cada conjunto gera. Quando eu estou dividindo, eu estou fazendo isso aqui, ó. É fundamental que tu entenda essa passagem para tu entender por que divide. Ah, eu divido por 6. A partir do momento que eu divido por 6, esse sexteto de sequências passa a ser um único elemento. Ele fica 6 vezes menor. Esse sexteto aqui, ó, vira um elemento só. Então, todos esses agrupamentos aqui, ó, que eram formados por 6 sequências, eu passo a ficar só com uma em cada um deles. Eu estou dividindo por 6, fica 6 vezes menor, e aí só vai sobrar aqui, ó, os 4 conjuntos que nos interessam. Feito? Então, essa é a lógica, ó. A gente vai pegar, contar as sequências e aí vai dividir. Só que essa divisão, ela é bem simples, ó. Ela é bem fácil de fazer. Vamos abrir um arquivo novo aqui para que tu veja como é tranquilo. Open, não, quero um novo. Não. Assim, não quero salvar. Então, ó, a gente vai pegar aqui, ó. Se cada conjunto que eu vou formar, cada conjunto terá N elementos. Então, ó, a única coisa que tu vai pegar, ó, a única novidade é que tu vai dividir por N fatorial. Só isso. Certo? Então, tudo que eu te expliquei lá sobre sequências é assim que faz para conjuntos. Tu faz exatamente igual tu fazia para sequências. Aí tu tem que ler o problema, tu tem que saber ter com convicção. É um conjunto, certo? E aí tu vai dividir por N fatorial se o conjunto tiver N elementos. Barbada, né? Tranquilo. Vamos fazer aqui um exemplo para tu ver como isso é fácil. Onde é que tá? É o 6 que eu quero, né? Ali. Diz o seguinte, ó, a diretoria de uma empresa é constituída por 5 homens e 4 mulheres. Quantas comissões de 3 homens e 2 mulheres podem ser formadas? Então, ó, eu tenho que decidir 5 pessoas. Feito? Eu quero formar comissões com 3 homens e 2 mulheres. Eu posso utilizar 5 pessoas. Só que eu sei que as 3 primeiras devem ser homens e as 2 últimas mulheres. Feito? Essa questão é muito parecida com a questão que caiu na prova da PUC. Não sei se vocês chegaram a fazer. Caiu na prova da PUC esse fim de semana passado. Tá. Só que eu vou te dar uma dica que é assim, ó. Num primeiro momento, existe distinção entre as escolhas? É isso que tem que pensar. Existe. Certo? Existe porque uma parte do problema é dos homens, outra parte do problema é das mulheres. Correto? Então, ó, essa distinção inicial é bem importante, você vai entender por quê. Ó. Essa barrinha que eu fiz, ela não tem nenhum impacto para ti, a não ser o fato de separar as escolhas. Agora, olha como é fácil tu proceder aqui assim.
5 homens que eu tenho para escolher. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. 5 opções de homem para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro. Agora, ó, o que tu tem que te perguntar em todos os exercícios de combinatória a partir de agora? Porque agora a gente tem distinção. Tu vai ter que ver o problema, tá? Olhar ali e pensar assim, ó. Bom, tem diferença entre as escolhas? Algum homem vai fazer alguma coisa diferente da outra? Ó. Então, esses caras aqui, ó, essas decisões, ó, todos esses caras, eles são membros da comissão. Eles não são presidente, vice, secretário, ele não é funcionário, ele não é nada, ó. Então essas escolhas aqui, ó, elas são iguais. Iguais entre aspas, porque os homens são diferentes. Feito? Ah, tá. Só que se eles são iguais, aqui, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem que então dividir essa sequência aqui toda por 3 fatorial. Certo? Então, sempre que for... Desculpa, me perdi aqui. Me perdi de novo. Agora foi. Sempre que que as decisões forem iguais entre si, não só na ordem, isso é importante ficar claro, pode ser na função, nem faz sentido falar em ordem nesse exercício, certo? Mas em função na comissão, tu vai ter que ter essa jogada. Agora, as mulheres, tu vai ter 4 mulheres para a primeira, 3 para a segunda, e como as mulheres vão fazer as mesmas coisas, divide por 2 fatorial. E aí, Matheus, nesse caso, ó, é que vai ficar aquilo que tu queria de abrir ele para ir cortando, né? Então, ó, a nossa conta está aqui, e a divisão, no fim das contas, está 3 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 1. Então, ó, a gente abre o fatorial, e aí, por isso tu não precisa decorar, Luana, tu reparou? Então, tu vai abrir ele, e tu vai simplesmente, ó, cortar 2 vezes 2 com 4, cortar 3 com 3, e isso vai sobrar pra gente 20 vezes 3, 60. Feito? Então, ó, quando tu for fazer o tema dessa aula, se é que vai dar tempo de fazer para terça, tu vai ter que fazer a seguinte pergunta sempre, ó. Olha, essas escolhas que eu estou fazendo, existe distinção entre elas? Sim. Aí é uma sequência, não é um conjunto. Sim, a gente não divide, não, a gente divide. Certo? Sempre que eu tenho a sequência, a gente deixa pronto, deixa bonitinho. E quando não tem, ali. Entendeu a pergunta? Eu respondi enquanto digitava a pergunta. Bom, e pra eu liberar vocês para aproveitar esse sábado de sol, vocês já devem estar de saco cheio de aula no fim de semana, vamos fazer ali o 9. Aliás, não que tenha problema, muito pelo contrário, até me interessa. Mas aqui diz que tem 5 participantes. Tem um que eu tô com o laptop aqui aberto para ver se dá problema, vocês dois, e temos um amigo oculto aí, se quiser dar um oi e tal. Se não quiser também não tem problema, né? Não tem galho nenhum. Seja bem-vindo sempre, né? Só não sei como ele ficou sabendo da aula, mas isso aí está ótimo. Vamos lá, último exercício. Dos 12 alunos de uma turma, 4 serão escolhidos para representar o colégio em um concurso. Quantos são os quartetos que obrigatoriamente contém o melhor estudante? Feito, vamos fazer. Primeiro aqui assim, então. Com o... Tá melhor entre aspas, né? Porque tá feio falar melhor estudante, né? Melhor... Tá lá. Olha só o que esse tipo de exercício faz aqui assim. Num primeiro momento, eu teria 4 escolhas. Certo? Só que se ele está pedindo ali, ó, com o melhor estudante, uma escolha já está feita. Então, ó, eu posso pegar aqui assim, ó, e eliminar essa escolha, né? Essa vaga aqui, ó,
essa vaga aqui, ela foi preenchida, né? Não está mais em discussão a vaga do primeiro cara, do melhor estudante. Feito, ele vai participar. Então, o que sobra pra gente aqui, ó? Vai sobrar para essas 3 escolhas, ó, vai sobrar pra gente 11 alunos disputando 3 vagas. Porque o melhor já está ocupado. Então, olha só como é fácil, ó. Vai pegar lá, então eu tenho 11 para o primeiro, 10 para o segundo, 9 para o terceiro. Feito? Então, ó, Luana, vamos explicar de novo porque isso é importante, mesmo que tu tenha entendido. Ele disse assim, ó, a gente fez, até agora o problema não muda nada. 11 vezes 10 vezes 9. Essa é a essência que a gente tem. Só que aí tu vai ter que pensar, o que são essas escolhas? Alunos para representar o colégio. Tá. O que esses alunos vão fazer? Sei lá. Ele não entrou nesse mérito. Ele não entrou no fato de que um aluno vai jogar bola, o outro aluno vai digitar a redação e o outro vai fazer outra coisa. Então, esses 3 alunos vão fazer as mesmas coisas, eles têm a mesma finalidade. Então, essas escolhas são iguais. Certo? Não é em ordem crescente de notas, não é em ordem de idade, não é nada. Certo? Então, é escolher 3 alunos para fazer o que bem entender. Mas não entrou nesse mérito. Como essas escolhas são iguais, eu vou dividir aqui por 3 fatorial. Se já quiser deixar aberto, facilita. Ó. Já escreve aberto direto. 3, 2, 1 para esse caso. Aí vai simplificar o 3 com o 9, o 2 com o 10. E vai ser 11 vezes 5 vezes 3. Isso vai nos dar 165. Feito? Por fim, e quantos não contém o aluno com a nota mais baixa? Né? O aluno, né? Aqui eu errei. Ó. O aluno com as notas mais baixas. Feito? Então, sem o pior entre aspas também. Como é que vai ficar? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem alguma vaga preenchida já de cara aqui? Não. A única diferença é que eu vou ter 11 alunos, né? O das notas mais baixas foi excluído. Então, ó, vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Aí tu vai pensar, tá, mas esses caras têm alguma distinção entre si? Não tem. Então, tu vai dividir por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar para cortar 4 e 2 com 8. 3 com 9, vai ficar 11 vezes 10 vezes 3, 330. Feito? E é basicamente isso. Certo? Isso aí é o que a gente chama de combinação. Se vocês estão com a memória bem em dia, tu lembra lá do colégio de combinação, é isso aí. Mas eu prefiro que trabalhe com conjunto e sequência, que é ali. Bom, na aula de terça, a gente vai fazer alguns exercícios um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais diferentes desses. Então, tentem fazer alguns exercícios só, não tentem fazer todos. Eu não sei como é que vocês estão de tempo até terça, mas façam alguma coisinha só para darem uma desenferrujada. Certo? Você tem alguma outra pergunta, alguma dúvida? Então acho que é isso, né? Vamos encerrar aqui a transmissão. Agradeço aí a atenção de vocês, certo? A disponibilidade para a gente ter aula. Mas se resolveu de um jeito bom, né? E se repetisse as funções... Como assim, Luana? Não entendi a tua pergunta. Se por exemplo, deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Digamos que eu tenho aqui assim, deixa eu ver se eu entendi. Digamos que eu tenho então 10 alunos. Daí seria
Se não tivesse, mas o aluno pudesse repetir a função, do tipo, o mesmo aluno faz matemática e faz física, uma coisa assim. Tá, daí ficaria assim, ó. Daí ficaria 1, 2, 3, 4. O primeiro pode ser 10, depois 10, depois 10, depois 10. Por exemplo, só que tem que ser outro enunciado. Deixa eu só apagar isso aqui pra olhar aqui assim. Ficaria assim, ó. Digamos que eu tenha 10 alunos e eu tenho 4 provas para fazer, né? Então, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 lá. Então, ó, vai ficar aqui matemática, aqui física, aqui química e aqui biologia. Bom, pode ser 10 para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Agora, eu não preciso dividir, porque nesse caso, ó, essas escolhas são diferentes, né? Eu não preciso fazer divisão, porque uma escolha é diferente da outra, né? Uma é para matemática, outra é para física. Certo? Aí muda o exercício nesse sentido, né? Correto? Ficaria diferente, né? Se for pegar lá... Agora, se for pegar, por exemplo, 10 alunos, tu vai escolher 4, sendo que 2 para matemática e 2 para física. Aí vai ficar assim, ó. Aí vai separar, aí vai ficar 10 vezes 9, 8 vezes 7, aqui tu divide por 2 fatorial, e aqui tu divide por 2 fatorial. Feito? Nesse caso ali não poderia repetir os alunos, né? Se repete um aluno, mas não repete lá, tem distinção, né? Tu viu que dá pra distinção no que o cara vai fazer, né? Se o cara vai fazer prova de física, é diferente de fazer prova de matemática. Feito? Então tá. Então chega por hoje. Vamos dar jeito na vida. Até a próxima. Um abraço pra vocês. E aí nos falamos na terça-feira. Correto? Daí a gente segue probabilidade, com combinatória, depois probabilidade, aquela coisa toda. Então tá. Até. Abraço.